Epidemia. Sabemos que um dos grandes desafios do nosso mundo globalizado, mundo de movimentação e de gente indo para todo lado, é exatamente conter as grandes epidemias que são um desafio para a saúde do nosso planeta. É muito interessante observar que na caminhada da civilização, enquanto até pouco tempo, até mesmo do ambiente europeu, os desafios de lidar com higiene, com cuidados básicos de saúde, sempre foram um desafio. Quando a gente vê a tradição de raiz judaico-cristã, é interessante o que a gente descobre. Nós podemos dar uma olhada no livro de Levítico, também no livro de Números e Deuteronômio, e vemos, por exemplo, algumas coisas interessantes. Não era possível que uma pessoa tocasse num cadáver e ficasse por isso mesmo. Imediatamente ele precisava passar por purificação por meio do contato com a água. Era necessário, em qualquer situação de suspeita, lavar o corpo e lavar as roupas. Havia uma diferença muito grande em estar dentro da habitação do acampamento israelita e fazer as suas necessidades pessoais fora do acampamento. É impressionante os detalhes de sabedoria do que significa higiene nos mais antigos textos da Bíblia Sagrada. E ao mesmo tempo, quando a gente vê a necessidade do cuidado dos doentes, por causa de toda a preocupação que os evangelhos apresentam com os necessitados, com aqueles que sofrem, o ministério de Jesus se volta muito para curar os enfermos. Nós vemos desde o início a tradição cristã sendo a referência daquilo que se tornou a tradição dos hospitais na história da formação da civilização ocidental. Então é para a gente guardar e gravar, porque aqui temos H e H, higiene e hospital, nessa tradição de sabedoria. Por isso, vale a pena estudar a história e descobrir que, enquanto tanta gente sofria e até morria com as pestes que marcaram a história de mortandade da Europa, a comunidade mais protegida era exatamente a comunidade judaica. Tantas vezes falsamente acusada de uma série de coisas, sobrevivia porque simplesmente por ouvir a sugestão sábia das Escrituras que dizia que a pessoa deve lavar-se em água para manter-se plenamente purificado diante de Deus. E nessa tradição do lavar-se surgiu inclusive a tradição cristã do batismo, a importância da água no dia a dia. Por isso, se nós queremos pensar seriamente sobre saúde e fazer de tudo para evitar toda e qualquer epidemia, vale a pena voltar para a sabedoria do velho livro e usar os seus princípios no dia a dia. Todo dia é dia de celebrar, mas hoje é especial porque a gente tá junto. Então vem celebrar junto aqui na IBNU com a gente. Senhor.
neste momento de gratidão, eu queria trazer uma reflexão aí para todos nós. Queria que você pudesse pensar da sua vida, das coisas que talvez estejam acontecendo, que saíram do esperado, que aquilo que você não esperava que fosse acontecer e aconteceu, alguma coisa ruim ou algum problema, alguma dificuldade. Todos nós enfrentamos situações assim, ou a gente passou, ou a gente está passando, ou em algum momento a gente vai passar. Nada é tão liso. Jesus mesmo disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que também deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu esse mundo. E essa reflexão que eu queria trazer para você, neste momento de reflexão sobre gratidão, que muitas vezes a gente não entende, porque determinada situação está acontecendo com a gente, mas se nós cremos no Deus, Senhor, que cuida da nossa vida, que nos salvou e que Ele vê cada detalhe da nossa vida, que Ele permite que todas as coisas nos aconteçam, mesmo sem a gente entender, a gente descansa em paz. Podemos não entender muito bem por que determinada situação acontece, por que anos eu de repente posso estar sofrendo com aquela situação, ou porque algo do nada aconteceu que você não esperava, mas se nós confiamos que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, nós sentimos paz e a gente entende que Ele é o nosso Pai amado, que sabe o que faz por nós, que cuida de nós e que em cada momento que algo muito difícil acontece, eu descanso nele e sei que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele é o que mais importa na nossa vida. E daí, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue ter um coração mais grato, porque muitas vezes a gente entende que gratidão é só a gente falar, eu agradeço por isso, eu agradeço por aquilo que me aconteceu, mas um coração verdadeiramente grato é muito mais do que palavras, é quando a gente realmente tem aquele coração que entende que o nosso Pai querido cuida de nós, mesmo nos momentos que a gente nem consegue compreender. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. É Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, meu Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Esse momento importante de intercessão, eu quero te convidar a ficar mais próximo, a reunir. Se você está com alguém aí, senta junto, dá a mão um para o outro. Se você está sozinho em algum lugar, chega mais pertinho da gente, que a gente possa interceder agora juntos por tantas situações difíceis que a gente tem visto, tem passado no Brasil, no mundo. E, em especial, eu gostaria de interceder pelas pessoas que estão se disponibilizando a ajudar quem precisa. A gente está com uma situação difícil hoje no sul do Brasil, existem outros lugares que passam por situações de calamidade e muitas pessoas se voluntariam para ajudar. E essas pessoas também precisam ser fortalecidas, né? As pessoas que precisam de ajuda precisam ser fortalecidas, e quem está indo se voluntariar, a ajudar, também precisa da nossa oração para que seja fortalecido. Você pode orar junto comigo, então? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos dá a oportunidade de oferecer ajuda, o Senhor nos dá a capacidade, e que o Senhor esteja fortalecendo as pessoas que passam por necessidade nesse momento, que estão em situação de calamidade, que não têm o que fazer, que o Senhor possa trazer esperança para essas pessoas, mas também fortalecer os voluntários que estão se disponibilizando em doar, em agir, em ofertar, e que todas as pessoas possam juntas, que possam se fortalecer umas às outras, tanto a quem passa por necessidade, quanto quem está indo oferecer algum tipo de ajuda. Que o Senhor esteja fortalecendo a cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri
as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. E renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. A ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Deus seja louvado especialmente pela sua revelação na sua palavra para a nossa vida e para o nosso coração. E nesse mês nós estamos aqui refletindo na nossa comunidade para falar sobre adoração. E quando a gente pensa em adoração, adoração é o que a gente pode chamar de um render-se do ser humano diante da grandiosidade do poder, da bondade, do amor de Deus, quando a gente se rende. E essa rendição envolve um reconhecimento
extraordinário, que envolve uma espécie de festividade individual ou coletiva, que se desdobra também na nossa vida de maneira prática. Então, na verdade, a gente foi criado para a glória do Senhor, o Senhor criador e sustentador do universo, e o nosso coração só descansa, só entra numa sintonia adequada e aprazível quando a gente entra nessa, podemos dizer assim, nessa vibe de adoração. E aí a gente pergunta, como é que é isso, né? E olha, eu vou talvez surpreender um pouco aqui, porque o título da nossa reflexão é Se Começar a Falar, Não Dá para Adorar. Ô Sayão, peraí, vamos conversar direito, você já está começando a falar, então vamos tentar explicar essa história para a gente ver que conversa é essa. Bom, se eu conversasse, chamasse várias pessoas para dar uma opinião, eu falei, escuta, o que você acha que seria alguma coisa que seria um grande problema, né, para impedir o que a gente pode chamar de uma adoração genuína, essa rendição, esse reconhecimento, essa entrega, né, diante de Deus, o que está em vista? Qual seria um problema? Provavelmente, se fizesse uma enquete assim com várias pessoas, diriam, olha, eu acho o seguinte, se a pessoa estiver em pecado, cometendo qualquer coisa que envolva roubo, ou violência, ou imoralidade sexual, ou qualquer coisa assim, eu acho que não dá para adorar. Ou talvez a gente pudesse dizer, olha, o problema principal que envolve a adoração, eu acho que é quando a pessoa mistura as estações. Então assim, ele vai adorar Deus e coloca outras coisas no meio que não merece adoração e fica a coisa complicada. Ou talvez alguém pode dizer, olha, acho que é uma coisa mais assim, egocêntrica, narcisista, quando a pessoa, né, quer fazer tudo. Aqui tem aquela pessoa que a gente diz, ó, um indivíduo só pensa em si mesmo, né? Então tudo isso realmente faz sentido. Mas o curioso é que vários textos bíblicos, quando vão mencionar esse assunto, eles apresentam uma outra característica. Você quer ver? Dá uma olhada comigo em Lucas capítulo 18, quando Jesus vai tratar desse assunto. Ele nos diz, a partir do verso 10, o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Opa, a gente já entrou no culto. A coisa aqui já virou uma reunião de aproximação diante de Deus. Você pode viajar no tempo comigo e pensa só, olha lá, pense só comigo o templo de Jerusalém, gigantesco, os homens subiram ao templo para adorar, não é assim, entendeu? Ele andou aqui subiu uns 20 degraus na escada e chegou, não, o sujeito vem lá de baixo, passou ali provavelmente pelo tanque de Siloé, subiu todo um caminho grande, chegou numa escadaria de entrada, foi lá para o templo. Você não faz ideia como é majestoso esse caminho. E eles foram para orar. E orar aqui, a tradição judaica, a partir de uma referência que temos no próprio Salmo, né, diz que devíamos orar especificamente 3 vezes por dia. Inclusive, judeus religiosos até hoje fazem isso, inclusive com uma espécie de manual de oração chamado Sidur, onde a pessoa faz uma série de orações, de preces pré-estabelecidas ali. E aí, o texto diz que na hora de caminhar para esse momento de adoração, de subir ao templo, fazer a oração, atenção, um era fariseu e o outro publicano. Quando Jesus disse um negócio desse, o pessoal que está em volta já fica de cabelo em pé. Você imagina comigo, né? O fariseu, quem que é o fariseu? O fariseu é o especialista em religião. É um indivíduo que passa o dia todo lendo a Bíblia, decorando o versículo, prestando atenção à lei, prestando atenção aos detalhes da lei, cobrando de quem faz mais ou menos e de quem não faz, carregando um peso ele mesmo. Se alguém pudesse dizer, olha, aí está um indivíduo que sabe o que é adorar, o pessoal dizia, fariseu. Ele concorria com o saduceu, porque o saduceu era mais ligado ao templo, aos rituais, mas o fariseu, digamos assim, era mais respeitado pelo povo. E o outro, pessoal, está sentado aí, meu amigo, não sei nem o que dizer aqui,
era o publicano, mas o publicano é um cobrador de imposto desonesto. Era um indivíduo que resolvia trabalhar, né, para os invasores que ocupavam a terra de Israel, que eram os romanos na época, e a fim de receber dinheiro do próprio povo e para, vamos dizer, seguir uma vida interessado em só em ganhar uma grana, não importava como, ele também ia lá. Então você imagina o contraste aqui, e a gente pensa, bom, não tem nem dúvida, né, quem é que vai adorar? O do indivíduo lá, o fariseu conhece a palavra de Deus, ele conhece os versículos, ele segue, ele faz isso, faz aquilo, e ele vai saber. E esse publicano, se ele não apanhar do pessoal ali, não sabe o que vai acontecer. Olha o que a Bíblia diz. Jesus diz o seguinte: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você percebe que coisa interessante? A Bíblia vai deixar claro que a espiritualidade, a adoração do fariseu, ela é rejeitada. E a gente deve começar a pensar aqui por quê e como é que é isso, por que quando alguém muitas vezes começa a falar não dá mais para adorar. Curiosamente, em vez, né, de estar essa postura do fariseu, que é esse respeitável homem da religião, em pé, ali, né, de uma maneira, vamos dizer, bastante visível, o publicano ficou à distância. Ele sabia da sua vida muito abaixo do minimamente razoável diante de Deus e dos homens. Diz o texto que ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, que é um sinal de lamentação, é um sinal de reprovação de si mesmo nesse contexto cultural, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus então fecha, e você pode imaginar o nível do escândalo para as pessoas ali no templo, quando ouvem Jesus dizer o que ele está dizendo. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Essa palavra justificado, que está no grego aqui, ela pega um conceito que vem lá do hebraico, que era a ideia de todo mundo, vamos assim dizer, que quer se colocar como aprovado diante de Deus. O desejo de todo judeu sério é ser um tzadik, um justo aos olhos de Deus. Um tzadik e um hassid, que é um piedoso, um consagrado. E o que acontece? Esse indivíduo arrependido, repensando a sua própria vida, confessando o seu pecado e a sua fragilidade, ele foi para casa justificado diante de Deus. E aí Jesus termina dizendo: pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então o que acontece? 2 coisas chamam a atenção. Quer dizer, existe uma adoração de aparência, existe uma adoração diante do público, uma, digamos, adoração até mesmo teatralizada. E o texto bíblico diz que esse tipo de coisa não encontra qualquer receptividade da parte de Deus. E além disso, e aqui que a coisa começa a aparecer, quando uma pessoa desenvolve uma caminhada religiosa, uma caminhada de algum tipo de expressão de fé, e essa caminhada está distorcida, está fora do lugar, não chega no ponto de fato que Deus deseja, ela adquire um sintoma. Você sabe, quando a pessoa está doente, tem alguma doença, alguma enfermidade, você tem lá a causa, né? Mas os sintomas aparecem. Então, por exemplo, o sujeito começa a espirrar muito. Opa, é uma gripe, é alguma alergia. Entrou num ambiente lá que causou essa reação nas vias respiratórias, né? A pessoa apresenta o sintoma. Então, um dos sintomas dessa espiritualidade que não conduz à adoração é falar de maneira indevida. E é curioso, e eu fico pensando, vamos conversar junto hoje aqui,
para ficar pensando o que leva uma pessoa a entrar nesse caminho. Você vê que o fariseu, ele faz da oração dele uma espécie de proposta de elogio de si mesmo. Então ele tem um caminho de distanciamento, de separação. Eu sou uma coisa, as outras pessoas são diferentes. Aliás, falando das pessoas, já sabe como é que eles devem receber adjetivos. E ele faz a lista, ladrões, corruptos, adúlteros, e até ele olha para o publicano e nem como esse cara aí atrás que está aqui no templo também. Então ele se distancia, ele aparece falando de um juízo pesado sobre os outros e logo traz a sua lista, né, o seu currículo de atividades espirituais. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, o que acontece? Existe algo estranho na adoração reprovada que se transforma numa expressão de falar indevido sobre a fé. Eu acho interessante que quando a gente olha isso, esse não é um texto único da Bíblia. A gente vai encontrar essa realidade aparecendo em diversos textos mostrando esse forte sintoma que faz parte dessa enfermidade. Um dos casos interessantes é o que a gente vê, por exemplo, na vida do rei Saul. O rei Saul perdeu o caminho na sua atividade de rei de Israel. Num determinado momento decisivo, quando eles tinham inimigos mortais e que eles tinham que exercer uma atividade difícil nesse combate, que Deus disse, olha, vocês precisam trazer o juízo sobre os amalequitas. E Saul, o que acontece? Ele não atendeu à orientação divina, ele desconsiderou o tamanho do problema em função, né, de tudo que ele tinha recebido. Mas o curioso, e quando termina esse momento de conflito com os amalequitas, ele preserva lá o rei, preserva um monte de coisa que não era para ser o caso, ele encontra com Samuel, que era, vamos dizer, o líder espiritual da época. E o Samuel, presta atenção, Samuel nem falou nada. O Saul já foi dizendo o seguinte lá no versículo 20 do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. E aí ele prossegue e diz, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor no que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. É interessante o que aparece aqui, e a gente vê uma espécie de similaridade na atitude do fariseu. Veja, a adoração verdadeira, ela é rendição. Quando a gente é atingido pelo conhecimento de Deus que nos toca profundamente, num certo sentido, a gente fica sem palavras, a gente fica atônito, a gente fica maravilhado, né? Eu lembro daquele texto do livro de Daniel, diz que ele tem uma visão tão poderosa, ele diz, não sobrou força em mim, né? Então, muitas vezes, né, a gente chora, a gente se prostra, a gente não sabe nem como colocar em palavras essa manifestação da presença divina no nosso íntimo que leva à adoração. Mas quando essa adoração não acontece, nós temos algo problemático dentro de nós. E como é que isso se define? Primeiro, existe uma insegurança interna muito grande, que traz uma inquietude, que na minha opinião é o que leva as pessoas a ficarem falando. E é interessante, né? O pessoal, eu gosto de dizer isso, mas é verdade, né? Que o pessoal diz que lá no mundo islâmico tem os xiitas e entre os religiosos do lado de cá tem os chatos, né? Ou seja, são pessoas que ficam, vamos dizer, falando de religião o tempo todo. E ficam falando num discurso assim explicitamente religioso que você sente que o negócio não tem conteúdo, né? A coisa tem alguma coisa esquisita e fora do lugar. E essas pessoas, por definição, caminham nessa distinção. Olha, eu fiz o bem da melhor maneira possível.
Sabe os outros? Os outros não valem nada. Eles são assim, assim, assim. Então, o curioso é que Saul desobedeceu explicitamente a ordem divina. Mas, quando ele teve que ser confrontado em relação a isso, ninguém nem perguntou, ele já saiu apresentando a sua justiça, e aquilo que saiu errado ele jogou nas costas dos outros. Inclusive ele como rei, olha, o que aconteceu de diferente aqui, os soldados pegaram e não tem nada a ver com isso. Então, a gente percebe que esse caminho é um caminho de intranquilidade, de insegurança. Você vai ver tanto no comportamento dos fariseus como no comportamento do rei Saul essa insegurança inquietante por dentro. Segundo, um desejo constante de indevidamente malhar os outros e responsabilizar os outros à medida em que a gente esconde a si mesmo. Você percebe? Porque quando você adora e adorar é se render, você fica sem defesa. Você não vai dizer mais nada em seu favor. Então, a espiritualidade verdadeira nunca é alguém dizendo o seguinte, pessoal, olha como eu sei a Bíblia, olha como eu vou dizer para você o que é certo, e olha como eu vou apontar o dedo aqui para dizer quem é isso. Não. É assim, é um doente que recebeu um tratamento saindo do hospital dizendo assim, pessoal, achei remédio. Eu achei uma coisa que fez diferença e eu estou feliz da vida. O foco nunca está na pessoa. O foco está em Deus e na glória de Deus. Então, é interessante isso. E olha o caminho dessa enfermidade. Veja, olha como a coisa é perigosa. O próprio Saul, na sequência do texto, quando a gente chega lá adiante, ele viu que deu ruim, que ele desprezou o que Deus disse, ele resolveu andar pela própria cabeça, ele se achou mais sábio do que o conselho divino, e ele percebeu que ia complicar para ele no reino, ele chamou Samuel, o profeta, e foi lá e disse o seguinte, quando ele viu que não tinha saída, Saul repetiu, pequei. Agora ele pede para o Samuel, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, isso está lá no verso 30. Volta comigo, atenção, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Você percebeu? Então, o culto falso, ele é um show humano. O culto falso é uma exposição de espiritualidade vazia. No fundo, é um tipo de idolatria, porque aquilo que deveria ser o elogio, o reconhecimento para Deus, fica para a pessoa. E aí você vê um elemento pragmático nisso. Então presta atenção. Quando alguém adora de verdade, essa pessoa não está nem aí para o que está acontecendo em volta. Quando a pessoa precisa adorar de uma maneira performática, por causa do ambiente, por causa da câmera, por causa do cenário, por causa do teatro que se criou, a gente corre o risco perigoso de andar no caminho do Saul e daquele fariseu. Por isso é interessante que Saul não se importa com a palavra divina, mas quando ele vê que vai ter prejuízo, ele diz, olha, Samuel, me ajuda. Sabe para quê? Para que eu possa adorar o Senhor. Que isso? Não tem nada de realidade nisso. Portanto, o desafio é esse. E a gente precisa pensar sobre isso para ver como é que a gente faz o teste. A gente entra aqui, digamos, no posto de saúde celestial, né, espiritual, para ver se tem algum sintoma, se está aparecendo alguma coisa aqui, se a gente está nesse caminho que é de insegurança, é de exposição de si mesmo, é de buscar glória própria, é de ficar contabilizando as coisas maravilhosas que a gente fez, é de dizer que todo mundo que é diferente deve receber esse e aquele juízo, e a gente não entrar em verdadeira sintonia com Deus. Por isso, multiplicam-se as palavras. Não é sem razão que Tiago, capítulo 1, vai dizer que se a pessoa tem boa espiritualidade, se mede nas palavras. Quer ver? Tiago 1,19 diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
Eu não quero nem dizer nada, mas eu fico muito preocupado quando eu converso com alguém, desculpa ser sincero, que não para de falar. Que isso? A pessoa não escuta nada. Às vezes você conversa com alguém assim, quase 1 hora, e a pessoa fala o tempo todo, escuta a si mesma e sai com a impressão de que conversou com você. Que doido, que isso? Por isso, olha lá, prontos para ouvir e tardios, demorados para falar, é algo fundamental. Todas as pessoas em que na minha vida eu vi que mostravam algum tipo de sensatez e sabedoria, essas pessoas cultivavam em muitos momentos a virtude do silêncio. Por quê? Porque tardios para irar-se, ela está ligado, né? Tardios para falar. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus, então vocês devem se livrar da impureza moral, da maldade, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então é interessante, esse caminho de justiça própria, recheado de palavras incontidas e de palavras pesadas de juízo, a gente percebe que ele está presente em contexto bíblico. Olha só, quando o 1 João vai falar do tipo de descaminho doutrinário que acontece naquele cenário, e ele aponta os erros, como é que são reconhecidos esses erros? É interessante, tudo está ligado com o falar e o falar indevido. Se começar a falar e falar desse jeito, não dá para adorar. 1 João 1, por exemplo, verso 8, olha que coisa ele diz, ó, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Você já reparou? A pessoa pode até acreditar que ela está sem pecado. Ela pode até acreditar que ela não tem cometido pecado. Isso é uma coisa. Ela pode até esconder, mas o curioso é que ela faz questão de sair falando. Eu acho tão curioso. Quantas pessoas eu conheço que têm uma ferida na alma, uma ruptura com a fé, uma decepção profunda. Eu estava vendo esses dias o testemunho de alguém contando a sua história num programa de rádio, e a pessoa falando como é que ela se aborreceu com uma série de problemas e rompeu com tudo, depois ela retornou. Mas o curioso é assim, é que a pessoa não consegue ficar quieta. Ela faz questão de expressar o tempo todo e falar sobre essa situação. Então, João não tinha dificuldade de ajudar os primeiros seguidores de Jesus a como lidar com isso, porque a gente descobre no sintoma que, lembra do médico? Mostra a língua, põe a língua para fora, né, para a gente ver como é que está lá dentro, será que está infeccionado? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Então o que precisamos? Sintonia com o publicano. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E é interessante que no verso 10, João volta a falar sobre isso. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, sua palavra não está em nós. Então quer dizer, eu não posso usar as palavras para negar minha condição de pecador e os meus erros concretos e objetivos que são cometidos na caminhada. Olha que coisa interessante, é surpreendente. Eu, antes de ler a Bíblia, especialmente esses textos, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Que o sinal de que não existe espiritualidade e adoração é essas palavras faladas de montão, onde a pessoa mostra que com Deus não tem conexão. Quer ver uma coisa? Jesus começa a dar o seu magistral ensino no Sermão do Monte. E você vê lá Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai falar sobre oração, vai falar sobre jejum, vai falar sobre juízo, uma série de coisas. E como é que ele mostra essa realidade de pessoas que não estão em conexão com Deus e, portanto, são incapazes de verdadeira adoração? Mateus 7, 21, olha o que o texto diz.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é interessante? Eu esperaria que Jesus dissesse assim, ó, nem todo aquele que acha que faz parte do povo de Deus vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que vive fazendo um monte de coisa errada, né, e não observa isso, que Jesus tivesse uma palavra assim, semelhante a gente, né, que a gente diz, olha, não é possível que esse cara é salvo, olha o que ele andou fazendo, ele roubou tanto, ele fez não sei o quê. Mas Jesus vai dizer que aquele indivíduo reprovado é o que está dizendo Senhor, Senhor. Isso quer dizer que o palavreado aparentemente espiritual e de adoração, que não se configura como realidade, é um sintoma de um problema espiritual profundo. Olha lá como isso é claro. No verso 22, ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Você percebe que a conexão é a mesma? Então, enquanto você não é derrubado pela grandiosidade, pela graça de Deus, para prostrar-se e abrir mão de tudo que você acha que você é, você não pode adorar. O que eles vão dizer? Senhor, olha, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos milagres? Você percebe que todo mundo aqui é de alta performance religiosa. E eu acho curioso, não é só isso, é Jesus ter exatamente selecionado isso para mostrar o que é uma espiritualidade reprovável. Então eu lhes direi claramente, olha que coisa, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então a gente observa que quando uma pessoa está sem conexão com Deus, quando uma pessoa não tem nenhuma relação de verdadeira adoração, um dos sintomas é falar de espiritualidade, às vezes até intensa, linguagem religiosa, invocação que envolve as coisas de Deus, numa proposta de elogio próprio e de desfile de autopromoção, de simplesmente espiritualidade indevida. Portanto, Jesus vai mostrar onde é que está esse caminho. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ele consegue. É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Jesus está falando isso porque ele está contrastando exatamente o tipo de religioso que influenciava o povo da sua época e que desencaminhava essas pessoas. E ele diz, pessoal, não é desse jeito. Então, essas pessoas que praticam a palavra divina são como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Eu acho curioso, já vi tanta gente dizer, nossa, eu imaginei, conheci a pessoa e ele tinha toda uma ação religiosa tão intensa, mas de repente parece que mudou tudo. Porque muitas vezes uma pessoa dessa maneira nunca entrou em real sintonia com Deus da perspectiva da verdadeira adoração. Ou seja, se muito a pessoa começa a falar, dificilmente ela sabe adorar. E isso é verdade por quê? Porque talvez seja, eu diria, talvez um dos empecilhos maiores para que as pessoas venham a conhecer o Evangelho e o Reino de Deus. A coisa que desaparece do sentido bíblico. E, aliás, não é novidade. Por exemplo, olha lá, 8º século antes de Cristo. Profeta Isaías, muito tempo lá atrás, quando Deus chama Isaías, e Isaías vai repreender a postura do povo, o que ele vai dizer? Isaías 29:3, o Senhor diz, esse povo
se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Você já reparou que coisa interessante? E o desvio da fé significa você não ouvir a palavra de Deus, não reconhecer no íntimo do seu ser quem Deus é e não se render em verdadeira adoração que se desdobra em reconhecimento interno profundo, lá no íntimo do coração, muda a sua mentalidade e leva você à ação. Quando isso não acontece, existe um desvirtuamento da fé. Aqui, por exemplo, Isaías diz, olha, esse pessoal só está interessado em regras humanas. É interessante como regras e propostas humanas estão sempre tentando tomar o lugar da palavra de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com muitos daqueles religiosos da época de Jesus. É o mesmo problema sempre. Agora, qual que é o sintoma? Como é que a gente sabe que a doença está lá? Mostra a língua aí, deixa eu ver. É através das palavras. E por isso Isaías vai em cima. Olha, eu sei que o pessoal usa muito a boca, muitos lábios, mas eles me honram desse jeito, mas nada disso é verdade. Então preste atenção. Se a gente consegue perceber que o sinal dessa adoração indevida está nesse palavreado denunciador, nesse sintoma problemático que você vê no Antigo e no Novo Testamento aparecendo nessa liturgia falsificada, nessa adoração fake, nessa coisa ilegítima, como é que a gente descobre a verdade? A gente já viu um caminho aqui. Qual é o problema? Isso não está no coração. Isso não atingiu lá dentro. Então, a pergunta para nós que queremos caminhar em adoração é: existe alguma sensibilidade dentro de mim? Existe algo em que a minha espiritualidade não é meramente mecânica, não é meramente vazia, ela não é sem reflexão, ela me atinge na minha interioridade e ela atinge o coração? Você lembra? Veja lá o publicando, né? Reconhecendo, quer dizer, a gente deixa a luz de Deus entrar no coração. E a outra maneira, a Bíblia revela para a gente. Quer ver como? Dá uma olhada comigo. É interessante o texto de Mateus 21. Jesus está num momento difícil. Aí no texto de Mateus 21 você está na hora de uma espécie de confrontação de Jesus diante do sistema particularmente religioso à sua volta. Jesus começa a ser questionado. E aí ele chama a atenção, né, usa até o texto de Mateus usa, vamos dizer, um recurso literário, linguístico interessante, o que acham, que é uma expressão que não é só o que acham, quer dizer, prestem bem atenção na coisa importante que eu vou dizer. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, atenção, quando um pai, nesse contexto judaico, chegava para os filhos e solicitava uma tarefa, rejeitar, não fazer isso é uma ofensa assim de tamanho assim monumental. É algo que muito da sociedade de hoje, que tem outros conceitos familiares, não consegue entender, mas é muito forte. Então o pai disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E você sabe, boa parte das famílias, do contexto do Israel da época de Jesus, trabalha em vinha, né? A uva, né? a oliveira, né? O trigo, e são coisas muito essenciais. Então você imagina a importância disso. Então ele diz, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia. Quer dizer, quando Jesus diz uma coisa dessa e o pessoal escuta, o pessoal tem quase um infarto, né? Como assim? O pai chega para o filho, naquele ambiente de total respeitabilidade, e ele fala a coisa mais óbvia, trabalhar na vinha não é assim, tipo, não, vamos lá por causa do nosso sustento, é vital, quer dizer, a coisa tem uma importância assim monumental.
E ele diz uma coisa que é impensável, não vou, não quero. Mas ele muda de ideia e vai. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Aí o filho respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Aí Jesus vai e diz, qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro responderam eles. Jesus disse-lhes, olha que coisa interessante, né? O primeiro disse, né, não quero, e depois mudou de ideia e foi. O outro disse, sim, Senhor, olha, até de maneira respeitosa, palavra bonita, mas não foi. Então fica claro, né? Jesus está falando isso por quê? Porque está cheio de religioso, está cheio de pessoas naquele contexto dizendo e falando de maneira inquieta e nervosa sobre as palavras divinas sem nada de Deus no coração e sem nenhuma capacidade de adoração. E preste atenção, adorar e servir no original é o mesmo termo. E aí, claro, o pessoal vai entender, não, peraí, mais vale aquele que disse não. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que mais marcou a minha vida foi ter visto gente que eu me assustei com essas pessoas, porque eu falei de Deus, conversei, e a pessoa reagiu, ficou bravo. Não, eu não posso aceitar isso. A pessoa me criticou, né? Criticou o sistema religioso que ela conhecia, ela teve uma reação. Eu, quando eu ouvi isso a primeira vez, falei, nossa, que coisa, né? Isso deve ser uma coisa do mal. Mas sabe a minha surpresa? Boa parte das pessoas que eu percebi depois de ter um encontro autêntico com Deus foram exatamente essas pessoas. E muitas pessoas que pareciam uma expressão religiosa assim muito, talvez assim, impactante publicamente, quando a gente chega perto, não tem nada a oferecer. E Jesus está dizendo isso porque quando ele anuncia o reino de Deus, quando ele apresenta o Deus, Senhor da história, o Deus da salvação, o Deus da graça, o Deus que veio resgatar e tirar as pessoas da sua condição de pecado e perdão, o que a gente vai descobrir? Jesus assusta e diz, olha na sequência, o pessoal está querendo bater de frente com ele, Jesus vai arrumar mais motivo para eles realmente entenderem que eles estão em páginas totalmente diferentes. Jesus disse, digo-lhes a verdade, os publicanos, que era o pessoal mais odiado por lidarem com a questão de poder e dinheiro da pior maneira possível. E as prostitutas, que lidavam com a sexualidade da pior maneira possível. Ou seja, dois tipos de gente que a gente não quer ver nem pintado de ouro. Jesus diz, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Você pode imaginar, quer dizer, você nem precisa imaginar. Pense hoje num ambiente religioso, de qualquer tipo que você conhece, e você chegar lá, no meio de uma série de pessoas, falando, olha pessoal, quero trazer para vocês aqui aquele fiscal corrupto ali da Receita, e trazer aqui uma moça de programa, e eles vão estar aqui agora para falar de Deus para a gente, né? Como é que as pessoas, acho que metade do povo ia sair lá de dentro, né? Então essas pessoas encontraram o reino, se arrependeram, mudaram de vida. Um exemplo extraordinário em Lucas, e acontece logo depois do capítulo 18, que é a história de Zaqueu, e a vida deles é mudada e eles adoram de verdade. E eu sempre achei que quem nunca experimentou perdão, quem nunca bebeu dessa graça, nunca pôde adorar de verdade. E aí Jesus termina dizendo, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. Frase extremamente importante, esse caminho da justiça, né? Que era no contexto religioso judaico, um negócio que todo mundo está falando qual é o jeito da gente ser justo diante de Deus. E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram.
E aí que vem a coisa assustadora. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Acho que a coisa mais impressionante que a gente vai encontrar é quando essa mensagem poderosa que quebra o nosso coração, derruba a gente e traz verdadeira adoração, ela entra, a gente desenvolve um outro tipo de sensibilidade. Essa sensibilidade maior, sabe qual que é? É ter a satisfação, né? Sabe aquele negócio que quando uma ovelha é encontrada e traz aí a festa e a alegria no céu? A maior alegria, que é o sonho de todo mundo que já adorou de verdade, é ver alguém que você pensava, não tem jeito, não sei o que vai acontecer com a pessoa. E você vê essa pessoa recuperada, curada, salva, é uma doideira de felicidade. Mas quando não tem isso, aí que eu acho que é o sinal da doideira. Quem fala demais, fala de religião o tempo todo e está o tempo todo fazendo essa autopromoção teatral, que é sinal de doença, quando vê uma coisa dessa, fica quieto, fica em silêncio. E aí que Jesus diz, está vendo? Quando essas pessoas foram curadas, salvas, vocês não reagiram nem em função delas, nem de vocês mesmos. A única palavra de quem está doente, sem condição de adorar, diante desse milagre, é só de juízo, palavra pesada e de condenação. Deus nos ajude a nos livrar de nós mesmos e de sermos impactados pelo poder da palavra e da graça divina. E aí sim, se a gente abre a vida, a gente pratica o que Deus deseja e a gente abre o coração, chega a hora em que a gente vai poder fazer o que é chamado verdadeira adoração. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Amém. A IBNU tem trabalhado em vários lugares do mundo com ações de ajuda humanitária, também de evangelização, espalhando a boa notícia, a boa mensagem de Deus para a humanidade, que Jesus Cristo é a salvação. Então, nós temos feito isso através do apoio de muitas organizações e também de pessoas que têm dedicado parte dos seus recursos e também parte do seu tempo na propagação do Evangelho, na expansão do Reino de Deus. E nós aqui, como uma igreja que se preocupa com as pessoas que se achegam até nós, queremos continuar fazendo isso, convidando você a participar desses projetos e dessas ações. Então, se você quiser participar, você pode contribuir aqui na IBNU através do Pix, através também do cartão, lá, através do nosso site ibnu.com.br e auxiliar a IBNU na divulgação do Evangelho, na execução desses projetos e no apoio a causas humanitárias em qualquer lugar que Deus nos orientar. Deus tem abençoado a IBNU, nós tivemos uma grande reforma no nosso espaço, temos utilizado esse espaço para atender a nossa comunidade de fé aqui na cidade de São Paulo e também aberto o espaço para pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho conhecerem um pouco de como funciona, também utilizarem o espaço e nós, graças a Deus, Deus tem trazido pessoas que têm sido abençoadas e tocadas pelo poder do Evangelho. Por isso eu convido você a orar comigo nesse momento para que o Senhor continue nos orientando e nos dando instrução em como devemos aplicar os recursos que temos conseguido, que temos recebido aqui nessa comunidade. Então, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui na IBNU, pelas pessoas que têm se achegado até nós, pela mensagem que o Senhor tem entregue aos corações. Ó Pai, te pedimos também que
esses relacionamentos sejam relacionamentos frutíferos, pessoas que possam se apoiar nos momentos de dificuldade, possam ser ensináveis e também capacitadas para ensinar outras pessoas, para que através da vida dos membros e das pessoas que se achegam ao IBNU, nós possamos impactar a cidade de São Paulo, também o Brasil e em todos os lugares do mundo onde o Senhor nos levar. Mas te pedimos agora também, ó Pai, em especial pelos recursos financeiros que são depositados aqui, que o Senhor nos dê clareza de entendimento e sabedoria na aplicação desses recursos para abençoar o maior número de vidas possível, aonde o Senhor apontar, que a gente consiga entrar, que a gente consiga fazer a diferença, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas sim pela ação maravilhosa e milagrosa do Teu Espírito em nossas vidas. Te pedimos também pelas famílias, ó Pai, que talvez estão passando por alguma situação de dificuldade financeira, que o Senhor dê sabedoria, dê compreensão do que elas devem fazer, mostre os caminhos que elas devem percorrer para transitar dessa situação de dificuldade para uma situação de mais folga financeira e também possam contribuir com o coração grato. E também levanta, Senhor, pessoas que vão dedicar não apenas recursos, mas também o seu tempo, a sua vida, para servir as outras pessoas. Assim oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco nesse momento todo. Que as músicas cantadas possam ter falado ao seu coração, que a mensagem pregada possa te fazer refletir sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a sua vida, sobre a espiritualidade. Que você possa ter uma semana extremamente abençoada. E eu convido você a continuar sendo nosso parceiro e acompanhando tudo aquilo que nós temos na IBNU, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e também seguindo a gente no Instagram e no Facebook. Deus abençoe. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor.
amor.